Olá a todos, sou professora Poliana, trabalho sobre ensino da língua portuguesa na educação básica e na videoaula de hoje falarei um pouco sobre o campo análise linguística na nova BNCC. Falar sobre análise linguística é falar acerca de uma temática relativamente recente. Por isso, é necessário compreender um pouco como o ensino de língua portuguesa vinha sendo feito tradicionalmente nas últimas décadas, para então falarmos mais sobre esse termo. Há algumas décadas, e eu creio que muitos de vocês devem ter, inclusive, vivenciado isso na prática e educados dessa forma, né? Ao ensinar língua portuguesa, o professor automaticamente trabalhava um conteúdo chamado gramática da língua portuguesa. Esse conteúdo, inclusive, ele não é o favorito da maioria dos alunos e é considerado também por grande parte deles um conteúdo extremamente difícil. O que muitas vezes tornou, a aula de língua portuguesa uma experiência muito ruim para a maioria do alunado brasileiro de forma geral. Uma vez que, antes dos PCNs e antes da BNCC, entendia-se que a gramática era um conteúdo extremamente complexo e sem muita funcionalidade. Como que a gente pode, então, caracterizar o ensino da gramática no Brasil? Bom, no passado, trabalhava-se gramática tão somente num sentido metalinguístico, ou seja, estudava-se a gramática pela gramática, fora da funcionalidade, sem que no período, explorasse muito o uso da gramática na prática, ou seja, como transformar o conhecimento gramatical em um conhecimento que me potencializaria a dominar melhor o idioma na leitura, na escrita e na oralidade. A gramática, ela era trabalhada sem o uso prático da língua. Dessa forma, estudava-se a estrutura do código linguístico de modo descontextualizado do texto. Ou seja, trabalhava-se a língua portuguesa a partir de palavras, às vezes frases e às vezes períodos. Porém, essas palavras, essas frases e esses períodos em que se trabalhava a gramática da língua portuguesa, porque era a partir dali que você ia trabalhar substantivos, complementos verbais, sujeito, predicado, sempre a partir desses pequenos fragmentos da língua, nunca se contextualizava isso à prática linguística, ou seja, ao texto, à leitura, à produção ou à oralidade. Dessa forma, o trabalho com a gramática, que pegava muitas vezes grande parte do trabalho com língua portuguesa, era um conhecimento estagnado. Você aprendia algo que, na verdade, você não usaria socialmente, o que vai de encontro, que vai contra tudo aquilo que até então eu tenho trabalhado aqui com vocês em relação ao trabalho com língua portuguesa, uma vez que agora entende-se que trabalhar língua portuguesa, trabalhar no sentido discursivo, preparar alguém para utilizar melhor a língua socialmente. Uma outra situação relativa da gramática é que a gramática ela privilegiava somente o trabalho com a norma culta, Então, muitas vezes o aluno se sentia absolutamente fora daquele conteúdo, ele não entendia o porquê aprender aquilo, já que a língua que ele falava, muitas vezes a língua coloquial, não tinha nenhuma relação com aquela língua que se trabalhava ali na escola. Que além de ser uma língua estagnada, trabalhava-se por meio de palavras, frases ou períodos, era uma língua que nada dizia para as necessidades do aluno e para as circunstâncias sociais com que ele convivia. Então, dessa forma, o ensino de português foi trabalhado durante décadas, e criou-se muitas vezes trauma mesmo nas crianças de modo geral. Não se formou
leitores, não se trabalhou gêneros, não se formou escritores. E centenas de horas de trabalho com língua portuguesa foram realmente, assim, digo eu, jogados fora aqui no trabalho descontextualizado com a língua. O que a BNCC faz, né? Isso os PCNs já vinham fazendo também, é um processo, né? A visão sobre o ensino da língua já vem se modificando há algum tempo, apesar de nas escolas ainda a prática muitas vezes ser extremamente tradicional. Mas a BNCC, ela trabalha não agora com a gramática no sentido que a gramática era trabalhada. A gramática persiste na ementa, ou seja, a criança ela terá sim acesso ao conhecimento gramatical. O que muda agora é o sentido de trabalho deste conhecimento, porque a gramática em si, né, como era trabalhada sozinha, é substituída pelo termo análise linguística. O que é análise linguística? A análise linguística é o trabalho com a estrutura do código linguístico, como se faz na gramática, mas agora a partir do texto e da funcionalidade que esse código adquire dentro do texto. Então agora trabalha-se gramática no sentido reflexivo e funcional. Eu tenho de entender a gramática para compreender, né, melhor aquele texto, para escrever melhor e para falar melhor. Entendendo que a gramática ela é um instrumento, ela é um recurso que vai fazer de mim melhor falante, melhor escritor e melhor leitor. Então ela é um instrumento, né? Ela é um recurso que me habilita a dominar melhor o código linguístico e não um aparato de tortura, né? Que existe numa sala de aula descontextualizado de um texto. Por isso, o ensino da gramática ele acontece dentro do texto, contextualizado às intenções e aos contextos daquela produção. E não de modo fragmentado, como acontecia até então. Por isso, a partir da década de 80, principalmente, e a partir das produções e pesquisas de Geraldi, João Vanderlei Geraldi, é que se aplica mais na prática o trabalho com gramática a partir dos contextos e produções do texto. Para exemplificar melhor para vocês, né, de maneira mais prática, o que eu venho falando, há alguns meses, alguns rapazes, estudantes de medicina, de classe média alta, foram presos em Vitória, traficando, né? Eles eram alunos, eu acho, da IMESCAN na época, é uma faculdade particular de Vitória, muito cara, né? Também eles eram pessoas de elite com sobrenomes muito conhecidos em Vitória. Foram presos, enfim, devem ter ficado muito pouco tempo presos, né? A família interveio, enfim, aquela situação que a gente sabe. Mas o jornal A Gazeta, ele publicou. E ele publicou notícia assim: estudantes de uma faculdade particular de Vitória foram presos suspeitos de tráfico de drogas, né? E aí vinha um texto expondo ali o que aconteceu, a rua, o horário. O que ocorre, né? O que ocorreu, na verdade, né? Eles não citaram o nome dos estudantes, que eram todos maiores de idade. Poderiam ter citado. Eles não citaram sobrenomes, né, porque não citaram nomes, e eles não citaram também o nome da faculdade, que sabe-se, né, em Vitória é uma faculdade de pessoas de condições financeiras muito favoráveis. Dá para fazer análise linguística ali? Dá, né?
E é ali que entra a análise linguística. Por que não utilizaram substantivos próprios nessa notícia, né? Eles não utilizaram nomes de pessoas e nem o nome da instituição. Por que não utilizaram esses nomes próprios? Quando a pessoa escreveu o texto, qual foi a intenção dela ao omitir o nome dessas pessoas? Eu estou fazendo análise linguística nesse texto? Estou. Porque eu estou querendo compreender, né, e refletir o porquê estudantes de medicina de classe média alta tiveram os nomes omitidos. Se numa situação idêntica, né, com pessoas de cor negra e moradores de favela, isso não ocorre, né? Porque eles provavelmente teriam o nome citado, teriam sido expostos ali, né, e confrontados socialmente, julgados, enfim, mais do que esses estudantes de medicina branca, esses estudantes brancos de medicina foram. O mesmo ocorreu por estes dias, né? Uma mulher, uma patroa, uma situação referente a um menino, né, filho da empregada, que caiu do 9º andar de um prédio no Recife, porque ela descuidou-se dele, né, enquanto a mãe levava os cachorros para passear. As primeiras notícias que saíram acerca do tema também omitiram o nome dela. Ninguém sabia o nome dela, né? Não foi falado. Não foi falado o nome do marido dela, que era prefeito. E soube-se disso graças ao Twitter, né? Os primeiros jornais do Recife, eles não falaram o nome da família. Então, ali também cabe uma análise linguística. Por que o nome da família, ou seja, o nome próprio, o substantivo próprio, foi substituído por topônimos ou palavras que não tinham uma relação tão direta com as pessoas envolvidas no caso? É interessante também compreender que nessa nova visão acerca da gramática, em que a língua é estudada na sua funcionalidade, né, privilegia-se também não só a linguagem padrão, mas também a linguagem coloquial. Quando você observa um anúncio de TV ou um anúncio em qualquer outra plataforma, né, e se esse anúncio se refere a pessoas muito jovens, por exemplo, não se usa ali a regência culta da língua portuguesa, a concordância considerada, né, a formal em relação ao estudo da língua portuguesa, mas sim tenta-se adaptar esses gêneros, né, no caso anúncios, ao público que mais dele se aproxima, de modo a conseguir atingir o interlocutor por meio da coloquialidade, né? E a gramática, sobre esse ponto de vista, é trabalhada a partir da intenção do gênero textual. Por isso, não se privilegia mais só a gramática padrão, mas sim a língua em sua funcionalidade. Por que tal termo não utilizou-se de tal regência? Porque o público, aqui esse texto, né? O público a que esse texto se dirige é um público que geralmente fala dessa forma, né? Então, o texto ele está adequado a esse público, logo, ele busca atingir determinada intencionalidade, que é intencionalidade comunicativa com tais falantes. Mas o que se trabalha, né, então, em gramática hoje em sala de aula? Bom, a gramática ela é trabalhada do ponto de vista da análise linguística, de forma a permitir, né, a dar recursos, né, a que o aluno ele fale, ele escreva e ele leia de forma melhor, né, de forma mais elaborada ou de forma que atinja suas intenções comunicativas em determinados contextos. E a gramática, ou seja, né, a língua, a estrutura linguística é trabalhada a partir do texto e nunca a partir de frases, períodos ou palavras soltas, como era até então. Uma vez que por meio de
frases, períodos e palavras soltas, eu não me comunico, né? Eu me comunico por meio de enunciados discursivos, textuais. Mas, de maneira geral, trabalha-se a ortografia, isso principalmente a partir do 3º ano da educação básica, né? Porque no 1º e 2º ano a preocupação maior é a alfabetização, e a ortografia da língua portuguesa, que é bem complexa, ela começa a ser trabalhada mais, né? Ou de maneira mais, como eu posso dizer, frequente a partir do 3º ano. Acentuação, pontuação, mas a pontuação no sentido do seu uso, né? No sentido prático da língua, né? Eu trabalho a pontuação realmente a parte da sua funcionalidade. Questões relativas à concordância, questões relativas à coesão, né? A coesão ela é extremamente importante, porque é a coesão que vai tornar o falante fluente, tornar o texto escrito, né? Um texto com melhor entendimento para o leitor. Também a coesão tem uma relação importante com a leitura, porque você só vai ler e entender bem aquilo que você lê se dominar a coesão. E o processo de formação de palavras. Só que tudo isso ocorre, e os livros didáticos já trazem isso implícito, de modo contextualizado ao texto. Eu vou gravar um vídeo e vou deixar aqui para vocês já a chamada sobre análise linguística a partir de um texto literário, né? Eu vou contar esse texto literário para vocês, já fazendo uma análise linguística desse texto, para tentar mostrar para vocês como seria, né? Como seria o ideal de trabalho com gramática e qual seria, digamos assim, o patamar ideal, né, de interpretação textual por meio dos recursos linguísticos, como, por exemplo, recursos semânticos, recursos fonológicos e recursos morfossintáticos. Obrigada pela atenção, assistam o próximo vídeo para compreender melhor o contexto de análise linguística.